Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso primeiro encontro. A gente começa no sábado agora. Nossos encontros agora vão ser todos os primeiros sábados dos meses. Nós já estamos com todos os livros escolhidos, né? É só entrar no site lá, que agora o nosso clube tem site, então tá uma coisa mais profissional. Isso aí é uma coisa que me alegrou muito, né? E então vocês podem conferir os livros dos próximos meses lá. O próximo encontro também vai ser muito legal, vai ser sobre o Carvalho, né? Já convidei a Thalita para falar para a gente sobre o livro, que ela conhece bem essa parte. E hoje o Sandro vai explicar sobre o livro dele, O Alívio das Palavras, né? Recomendo que vocês comprem alguma vez. Aí ele levantou também o livro dele, o Mozart também já comprou. E eu recomendo que vocês compram e leiam. Eu fiz várias marcações no livro, olha, eu consegui ler duas vezes, né, com a dificuldade, assim, com as nossas coisas do dia a dia, eu consegui ler e marquei no livro mesmo as coisas que eu achei mais importante, porque o livro, como eu já falei antes de gravar o vídeo, eu acredito que deva ter mais, mas ele tem duas vertentes que eu achei interessante. É bom para quem quer ser escritor e é bom para quem quer usar as palavras, não só escritas, mas no dia a dia, como as palavras podem ser poderosas para traçar as nossas histórias. Por isso que eu chamei ele para poder destrinchar sobre essa parte que vai nos ajudar, né? Então, eu vou abrir agora os slides e vou apresentar o livro por lá e depois ele vai falar, tá bom? Deixa eu trocar aqui para apresentação. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Cliquei aqui, vou colocar na tela que a gente vai compartilhar. Compartilhar. Então, por enquanto, está na minha tela. Eu vou abrir aqui o slide, certo? Vocês conseguem enxergar? Estou enxergando aqui a sua tela. Ah, legal. Então, tá abrindo os Pegando os slides. slides, sim, estou vendo. Que legal. Então, é o seguinte, pessoal. Esse é nosso 10º encontro, né? E essa é a capa do livro que vocês já devem conhecer. O Sandro, ele não só é escritor, mas como ele é editor há 20 anos, e ele é o criador também do canal, então ele é youtuber também e é canal do Café do Escritor. Então, vocês digitam lá depois o Café do Escritor também, curtem, compartilhem os vídeos que vocês acharem interessante, né? E aí eu coloquei aqui para vocês o que o livro proporciona, né? Ele foi lançado em 2022 e dá às palavras a importância que elas merecem, possibilitando criar novas narrativas, tanto pessoais quanto ficcionais. Então, ela funciona tanto para quem quer ser escritor, né, na parte ficcional, quanto para quem quer desenvolver a própria história pessoal. E é isso, pessoal. Então, agora fica com o Sandro a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Douglas. Obrigado por essa oportunidade de falar do meu livro e obrigado porque você já leu ele 2 vezes, Mozart também já leu, então já tem leitores aqui. Fico muito feliz porque se quis ler mais de uma vez é porque achou valor, né? Eu sempre falo que o importante é você achar valor nas coisas. As coisas têm seu preço, mas a gente tem que achar o valor que elas têm. Então, para mim, isso é muito importante, vocês terem achado o valor, e eu espero que muitos mais de vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois também, gravado, encontrem valor nesse material, né? Então, vou fazer uma breve apresentação minha, o Douglas já falou um pouquinho, mas só para fechar aqui, bom, sou editor, sou escritor a partir deste livro, já tinha escrito muitas outras coisas, menores, né? Mas, assim, eu considero O Alívio das Palavras o meu primeiro livro escrito, publicado, né? E que está... esse é né? A partir desse as coisas vão acontecendo e vocês vão ver durante a nossa conversa como essa questão de se encontrar escritor, se decidir por ser escritor, como isso é transformador na vida. Então, o Douglas falou de pelo menos
linhas de narrativas, né? Mas eu acho que ele acertou, tem 2, mas pode ter 3 ou 4, aí tem muito mais. Então, a ideia é justamente essa. Então, assim, vou falar um pouquinho do livro em si, e depois eu vou para as partes, né? Conforme o Douglas vai mostrando também os slides aqui. Então, assim, esse livro surgiu da minha necessidade, é uma necessidade, sim, de alguma forma, quando eu completei 18 anos, né, agora já passou 20, vai para 21, lá com 18 anos, olha, cheguei na maturidade da minha carreira de editor. Então, eu falei, eu preciso escrever aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi, a minha experiência que eu tive com tantos autores publicados, que eu ajudei a publicar. Então, assim, só um parênteses, eu trabalho com livro independente, trabalhei em editoras tradicionais, são aquelas que, então, fazem a publicação tradicional, mas eu me dediquei ao livro independente. Por quê? Porque eu percebi que muita gente que quer escrever, que quer publicar, isso foi durante o trabalho nas editoras tradicionais. Então, eu percebi que as pessoas não tinham espaço. Primeiro, não tinham espaço, não tem espaço para todo mundo nas editoras tradicionais. Segundo, as pessoas não têm auxílio nesse processo da escrita. E elas estão sozinhas, elas estão ansiosas, elas estão perdidas, né? Todo dia eu atendo gente dizendo, olha, assim, eu estou na estaca zero, eu não sei por onde começar. Então, assim, esse livro, um dos objetivos dele era justamente fazer um compêndio, pegar toda essa experiência, essa vivência e colocar num livro, né? E colocar tudo num livro. Essa relação com o autor, essa relação que eu percebo todo dia, essa transformação que a escrita dá. Eu vou falar muito nessa palavra transformação, porque é isso que acontece, né? E se você já é autor ou se você está escrevendo, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu vi essa transformação de forma pessoal, profissional nas pessoas. As pessoas estavam num nível, quando escreve o seu livro e publica o seu livro, ela entra no outro nível, né? E aí está uma outra camada, né, que eu trato no livro, Douglas, que eu trato o livro, esse é um livro de não ficção, tá? Então, um livro de não ficção, né, diferentemente dos livros de ficção, que é uma história que ser contada, é uma narrativa. Mas eu utilizo um livro de não ficção para fazer uma narrativa como se fosse do escritor, por isso chama A Jornada do Pensamento à Escrita. Então, eu criei em forma de narrativa, tem uma narrativa aí no meio, você sabe que tem, né? Tem uma narrativa aí no meio que vai te encaminhar da mesma forma que quando você escreve um livro de ficção, da mesma forma que quando você escreve uma história, da mesma forma quando você quer começar, você tem um personagem que está num mundo comum, e ele vai passar por vários estágios, vai ter uma transformação e vai sair transformado do outro lado. Então, o livro está estruturado dessa forma, tá? Então, é isso que talvez, né? Eu acho que é isso que chama a atenção das pessoas. Puxa, eu preciso ler de novo, porque muita coisa tem várias, como eu falei, várias narrativas, mas muita coisa precisa ser vista novamente, porque tem bastante coisa, né? Na verdade, é um en passant isso aqui. Isso aqui é uma grande pincelada, porque assim, tem muita coisa. Se eu quisesse, por exemplo, de cada assunto aprofundar, seria um livro gigantesco, e eu não queria. Eu queria um livro que as pessoas, que ele fosse simples de ler, qualquer pessoa poderia ler, mas ao mesmo tempo ele tem um conteúdo que pode se aprofundar. Então essa era a grande ideia do livro. Então assim, lancei o livro, né, quando eu fiz 20 anos, no ano passado, 20 anos de editor, então para mim foi um momento marcante, e com isso o objetivo de ajudar as pessoas, então, sair daquele estágio de, sei lá, de vontade de escrever, de ter uma ideia para escrever, para que elas, enfim, entendam esse processo, né? Não, já vou dizendo, não é um livro de dicas, tá? Mas é para elas entenderem, introjetar esse processo, sabe? Trabalhar esse processo dentro delas, e a partir disso ela vai tomar uma decisão. Não é o Sandro que vai dizer, olha, então agora você vai ser escritor. Não, eu não vou dizer nada. É você,
A partir daquilo que eu estou tratando, você vai tomar uma decisão. Esse é o objetivo do livro, que você tome a decisão. E assim, como é que foi o processo de escrita? Então, já falei, né? Tinha essa vontade de escrever, já tinha muito tempo pensando esse negócio. Eu sempre falo que quando a gente quer escrever alguma coisa, a gente primeiro fica grávido do conteúdo. Eu já estava grávido desse conteúdo, já isso sempre, né? Muita coisa, muita nota, sempre vai anotando coisas, vai anotando uma coisa ali, mas eu não tinha o mote principal, sabe? Faltava aquela ideia genial que viesse lá, é isso que eu vou fazer. E aí, você vai ler no livro isso também, está mais detalhado no livro, mas uma bela noite, eu acordo, 4 horas da manhã, e me vem este título na mente, O Alívio das Palavras. O título veio no sonho. Me veio no sonho. E não só isso. Aquele sonho não... falar, não, vou deitar e vou dormir. Não, eu não conseguia dormir, né? Não suficiente ao título, me vieram 6 do que hoje são os 8 capítulos do livro. Só acrescentei mais 2 depois, né? Mas 6 dos capítulos já vieram ali, sabe? Aí eu falei, cara, vou ter que levantar e anotar esse negócio, porque se eu não anotar amanhã, eu já sei que, né? Foi muita coisa. À noite me vem as ideias, eu preciso levantar e anotar. Então, eu levantei, anotei toda essa estrutura, né? E aí comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar essas partes individuais. Então, assim, nesse processo, então, como eu falei antes, eu tenho pelo menos 3 camadas visíveis, mas provavelmente você vai encontrar mais, tá? Então, uma é a camada pessoal, que eu falo da minha vida. Outra é a do conteúdo em si, né? Que eu vou trazendo um conteúdo e vou trabalhando com você para que você entenda esse processo, entenda as fases, né? E depois tem uma surpresa, tem uma narrativa que eu não vou comentar muito aqui. Eu sei que o Douglas colocou lá no slide também, mas eu vou deixar para você descobrir o que é, né? Mas essa narrativa, ela fez todo sentido, né? Justamente como eu digo, é pegar na mão da pessoa e, ó, vamos juntos fazer essa jornada aqui e eu vou te mostrar como funciona. Então, é isso. Bom, eu tinha feito umas anotações aqui e eu anotei o seguinte, eu disse assim, o livro é contraindicado, só um pouquinho, está começando a chover aqui, preciso fechar uma janela aqui, só um pouquinho. O livro é contraindicado para pessoas que não querem transformar a sua vida. Então, assim, a gente está num grupo de desenvolvimento pessoal. Então, é isso, gente. É a oportunidade de você sair deste ponto de uma maneira, você passar por um processo e chegar no outro ponto, a mesma pessoa, mas transformada, tá? Porque a escrita faz isso. A escrita, ela é uma ferramenta, né, que vai te dar essa possibilidade. E aí, assim, né, depois, trabalhando esse título, esses subtítulos, né, esses capítulos, enfim, eu cheguei ao principal mote desse livro, que é o que seria as nossas vidas sem as palavras. E aí, assim, começou a vir muita coisa, né? Você começa a pensar, como é que nós nos definiríamos? Como é que a gente ia se identificar? Como é que a gente ia trocar qualquer coisa com as outras pessoas sem o uso das palavras? É uma coisa que a gente fala, a gente escreve, a gente tem na nossa mente, as palavras nos levam... você vai ver que o primeiro capítulo começa com o caos, então as palavras nos levam ao caos, e do caos à ordem, da ordem para a transformação e assim por diante. É tudo através das palavras. Então, essa construção, ela é feita, muitas vezes a gente absorve isso, muitas vezes a gente produz, muitas vezes a gente decide através das palavras. Então, assim, todas essas fases, né, eu quis abordar no livro, tá? Douglas, a gente vai parar para perguntas ou vai ter um momento certo? O que você Isso, na imagina? última meia hora, né? Quando for Uhum. 4h30, mais ou menos, é bom a gente já parar para ouvir o que as Ótimo, pessoas acharam, né? maravilha, então. Então, beleza. Então, assim, a gente pode entrar agora nos capítulos, né? E o primeiro Vamos capítulo lá. é justamente as palavras começam pelo caos, tá? Por que eu usei o caos, né? Então, quando você pega o texto bíblico, por exemplo, no início era, né?
No início era o caos, né? Não existia nada. Então, através da palavra, quer dizer, no relato bíblico, por exemplo, você tem, né? Deus disse, né? Foi a voz dele, foi a palavra que formou tudo, né? Acredite você isso, entenda você de que forma você vai entender, mas é o que nos chega na nossa cultura. Então, a palavra, ela cria mundos, ela tira você do caos, ela tira você das coisas difíceis e tudo mais. Eu acho que pode voltar. Ah, não, tá ok, pode deixar aí mesmo. Uhum. Pode deixar aí no 1 aí mesmo. Então, assim, aí no livro, né, claro, como eu falei, tem muitas camadas, mas uma coisa assim que me chamou muita atenção, né, no momento que eu estava fazendo. Só um pouquinho, tem que fechar mais a janela que ainda está chovendo. Só um pouquinho. Segundo, por favor. Desculpa, pessoal. Resolvido. Então, vamos lá. Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz, por exemplo, quando eu fiz letras, né? Letras aqui na UFPR, em Curitiba. Então, assim, eu lembro de uma aula que a professora falou, olha, existem duas línguas, né? Eu fiquei pensando em umas duas línguas, sim, uma língua falada, uma língua escrita. E essa parece uma coisa tão simples, né? É óbvio, né, que a gente tem duas línguas, mas naquele momento aquilo significou um fardo que foi tirado das minhas costas. Não sei por quê, e depois eu percebi que muita gente tem isso. A pessoa chega para mim e fala o seguinte, Sandro, eu não posso ser escritor porque eu não sei gramática. Ou então, eu não sei, eu não falo como eu escrevo, sabe? Então, assim, esse mote inicial de entender que existem duas linguagens, ele pode, assim, colocar você no limbo ou então te libertar, né? A partir do momento que você percebe que você não precisa falar como você escreve e vice-versa. Então, para mim, isso foi extremamente importante. E aqui no slide você colocou sobre Saussure, né? Então, Saussure é o linguista Ferdinand de Saussure. Então, né, ele vai trazer justamente essa questão do signo, né? Então, o que é o signo e o que é o significante? Então, o signo é todo o traço, todo o símbolo, todo o logo, toda a linguagem, tudo aquilo que aparece para a gente é um signo. Mas o signo, para que a gente possa utilizar com comunicação, ele não é suficiente. Nós precisamos, de um outro lado, precisamos do significante. E é isso que o Saussure, né, trabalhou, desenvolveu. O significante é a imagem acústica que nós formamos no nosso cérebro sobre aquela coisa. Então, por exemplo, se nós vemos uma árvore, a gente vê um signo, tá? Mas para entender que aquela árvore é uma árvore, ela precisa se formar no nosso cérebro o seu significante, tá? Então, assim, são formas de a gente entender as palavras e os seus significados de uma forma muito, muito mais completa. Ah, você precisa fazer letras para estudar isso, para entender as palavras? Não, não precisa, tá? Você tem que ser curioso bastante para talvez entrar em algumas camadas sobre a questão da linguagem e tudo mais, mas o mais importante é que você consiga circular, digamos assim, entre esses conhecimentos, entre essas teorias que são apresentadas, mas entender de alguma forma, né? E no livro justamente eu trato isso, para que você tenha alguma coisa, e a partir disso, se você quiser se aprofundar, fica mais fácil. Eu vou correr um pouquinho, porque a gente tem muita coisa, tá? É um livro inteiro, gente. Então, na sequência aqui do primeiro capítulo, então, eu falo sobre as artes liberais, tá? O que são as artes liberais? É um conceito atribuído a Aristóteles, né? Que ele estabeleceu essas artes liberais com a capacidade de possuir o raciocínio correto, tá? Então, por que eu incluí isso neste livro? Porque as artes liberais são 7, as artes liberais clássicas, elas têm o trivium, que são 3, né? E o quadrivium, que são 4, tá? Então, eu peguei a parte do trivium, e assim, o objetivo das artes liberais do trivium ensinar a pensar bem, a ler bem, escrever bem e falar bem. Falei, cara, isso aqui dá exatamente dentro daquilo que eu quero tratar, né? Que a gente aprenda a pensar melhor, a ler melhor, escrever melhor e falar melhor.
Então, assim, quando eu pego... e o Trivium compreende 3, né? Trivium de 3. A gramática, a lógica e faltou outro que eu não tenho aqui, a retórica, os 3. Gramática, lógica e retórica. Então, no capítulo... Eu uso como os 3 capítulos iniciais, justamente trato cada um desses temas em cada capítulo. Então, é como se fosse uma base, né? Os 3 primeiros capítulos do Alívio das Palavras. Então, assim, na parte da gramática, é justamente aquela questão de você não ter mais medo da gramática, né? A gramática ela não tem que ser uma opressora e dizer, olha, se você não sabe gramática, você não pode escrever, tá? Você pode escrever da maneira que você sabe e, é claro, depois você vai retrabalhar o seu material e vai encontrar, colocar ele dentro da norma culta, que é a norma que a gente utiliza para a escrita. Mas aquela ideia de que, como muita gente me falava sempre, eu não sei escrever porque eu não sei gramática, é isso que você tem que tirar da tua cabeça, tá? Você não pode se condicionar a não escrever porque não tem o completo domínio da norma culta. E quem é que tem o completo domínio da norma culta? Né? Acho que ninguém. Mesmo os gramáticos, quando tem uma dúvida, o que a gente faz? A gente vai lá na gramática, e é para isso que existe livro de gramática, livro de consulta. Então, tem casos que você, então, conversa com outras pessoas que também estudaram para descobrir qual é a questão. Então, o objetivo aqui no livro é justamente tirar esse fantasma da gramática, como também da língua falada e língua escrita, para que você não fique preso nisso, né? Para que você não deixe de fazer aquilo que você quer fazer justamente com o outro. Você coloca ainda aqui muito bem que a palavra é nossa conexão com o outro, né? Então, exatamente isso, a oportunidade de a gente não estar sozinho, da gente interagir com o outro. Como é que a gente interage? Pela fala, pela escrita, né? Por várias coisas. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente entende que nós temos uma capacidade, um poder na mão de interagir com as pessoas e utilizando as palavras, com certeza nós vamos escolher as palavras certas, né? Da maneira certa, do tom certo para atingir as pessoas. Tem tanta coisa que está se falando hoje em dia de como é que é comunicação não violenta e tudo mais, quer dizer, na verdade isso é uma derivação desse pensamento de que, sim, você pode utilizar melhor aquela capacidade que você já tem, mas talvez nunca pensou a respeito, né? Que isso é uma grande ferramenta. Ok, então, capítulo 2. No capítulo 2, eu trato, principal, como eu já falei, dentro do Trivium ainda, dentro daquela deixa eu pegar aqui o pensamento. Dentro do Trivium, eu vou tratar justamente, entre outras coisas, eu vou tratar a criatividade e vou tratar a lógica, né? Então, assim, por que é que a lógica é importante? A lógica, ela nos faz raciocinar. Então, a lógica, ela permite que a gente consiga, de uma forma muito direta, entender, deixa eu ver se eu havia isso, saber como a gente articula as coisas. Então, assim, dentro da lógica, a gente vai ter, por exemplo, os silogismos, né? São questões que, por exemplo, eu dou alguns exemplos lá dentro do livro. Então, assim, como que funciona para você, se tal coisa é assim, tal coisa é diferente, ou tal coisa conecta com a outra coisa, então, lógico, né? Você chega a uma conclusão. Então, ele vai te ajudar a chegar a conclusões. E aí tem várias maneiras de você estudar a lógica, principalmente para que você não caia em falácias, né? Que você consiga identificar, por exemplo, quando tem uma falácia, tem uma mentira, tem algo que não é verdadeiro, que está sendo utilizado como verdadeiro em tempos de fake news, né? Isso é mais do que necessário, a gente saber ter um espírito crítico e perceber quando você está entrando, está ouvindo alguma coisa que não é aquilo que é o melhor para nós ou para a nossa narrativa, né? Eu também trato sobre criatividade nesse capítulo, sobre a questão do pensamento.
Então, assim, são coisas que são muito profundas e também a arte de saber ouvir. Gente, saber ouvir é uma coisa que, quando eu me toquei disso, aprendi sobre isso, assim, foi uma outra mudança de vida também. Porque a gente está acostumado a só produzir, a gente acha que a nossa comunicação é que a gente tenha que falar ou que a gente tenha que colocar coisas na boca dos outros ou no ouvido dos outros, mas não. A gente tem que primeiro saber ouvir. Porque tem um versículo que diz o seguinte, em Tiago 1,19: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, assim, primeiro ouvir, depois falar, depois irar-se. Então, isso aqui para mim é extremamente importante, porque é uma arte, né, que a gente pode trabalhar. Deixa eu ver aqui no slide, se faltou alguma coisa. Douglas, seu microfone tá desligado? Desculpa, pessoal, eu deixei mudo porque começou a tocar uma música aqui. E o Sandro avisou a gente que a internet dele ia cair. Então, enquanto ele não fala aqui com a gente, eu vou falar de algumas frases do próprio livro dele que tem, enquanto ele não tá, daqui a pouco ele deve voltar. Se ele não voltar por causa da internet, isso aí pode acontecer, né, gente? Isso aí a gente tá a gente tá também propício a essas coisas acontecerem, né? A internet falhar. Por exemplo, aqui em casa mesmo começou uma barulheira do vizinho consertar as coisas, né? E são circunstâncias, né? Então, enquanto ele não entra e fala com a gente, eu vou seguir com os slides dele aqui, inclusive com umas frases. Uma do Pablo Picasso, que tem no livro dele. Cada criança é um artista, o problema é permanecer um artista depois que crescemos. É um artista porque tem tudo a ver com a palavra, né? É, quem escreve as palavras é um escritor, ele é um artista, né? E a criança também se você prestar atenção, ela já é uma artista, só que quando ela vai crescendo, ela vai se podando, né? Então, eu acho que essa frase também tem a ver com muito do livro do Sandro, inclusive está no livro dele, é uma frase que eu achei bem legal. Cada criança é um artista, o problema é permanecer um artista depois que crescemos. E outra é do Albert Einstein, porque ele estava falando da lógica, do silogismo, como é importante a gente concatenar bem as ideias, né? E aí tem um versículo, desculpa, ele estava falando da Bíblia, né? Tem uma frase do Albert Einstein que é a seguinte: a lógica pode levar de um ponto A a um ponto B. A imaginação pode levar a qualquer lugar. O Sandro pediu para entrar aqui, vou admitir ele. Então, essas frases aqui estão no livro dele. Então, ele vai continuar agora, ele deve estar ingressando. Eu vou seguir com os slides aqui. Provavelmente ele vai seguir a partir do número 3, né, Sandro? O Sandro está ingressando ainda. Provavelmente ele vai começar a partir do capítulo 3. Eu achei bem legal que o livro dele, cada capítulo tem alguma coisa a ver com as palavras. Então, usando as ferramentas das palavras, né? As palavras, ela começa pelo caos, mas aí, a gente utilizando as palavras, provoca o pensamento e a ordem. E depois, o capítulo 4 e o capítulo 5, as palavras convocam a decisão e a determinação. Então, isso, se você lê o livro do Sandro, você percebe uma sequência de como a palavra pode nos ajudar. Ele está entrando com outro perfil para ver se ele consegue falar com a gente.
Então, é bem legal o livro dele, que ele consegue fazer, cada capítulo, ele segue uma lógica cronológica, né? De como as palavras podem nos ajudar. Isso até chegar no capítulo 7 e 8, quando as palavras proporcionam o alívio e a harmonia. Então, acho isso bastante interessante. Ô, Sandro, você já está com a gente já? Eu coloquei o Sandro de novo em outro perfil, só que ele não está comunicando com a gente ainda. Enfim, como ele vai falar a partir do capítulo 3, eu vou seguir aqui com algumas palavras que eu achei interessante. Algumas frases, né? Nunca diminua o poder das palavras. Palavras movem corações e corações movem membros. Foi falado por um educador chamado Hamza Youssef, um árabe. Oi, oi. Oi, Sandro. Estou Paramos no usando o capítulo celular. 3, né? Ah, isso. Então, Desculpa deixa eu aqui. voltar aqui. Eu estava falando, para não cortar o seu fio da meada, eu estava falando um pouco das palavras que tem no meio de algumas frases que Ah, você sim. usou. Excelente. Eu coloquei agora no capítulo 3. Tá. A minha internet é que eu estou no celular, porque a internet aqui não está boa, tá? Tá difícil. Então, eu vou pelo celular mesmo. Então, assim, todos estão me ouvindo aqui? Eu não estou nem vendo vocês, pra você ter uma ideia. Você quer que eu te Mas estão me adicione no ouvindo, né? vídeo? Não, tanto faz. O importante é que vocês estão ouvindo, né? Isso, perfeito. Então, assim, então, vamos lá. Então, assim, capítulo 3, né? As palavras, então, nós viemos daqui do primeiro capítulo, que é o caos. O segundo, as palavras provocam o pensamento. Depois, as palavras provocam a ordem. Então, assim, a gente sabe, hoje em dia, que as palavras são armas extremamente poderosas. A gente consegue, por exemplo, melhorar até a nossa saúde, dependendo daquilo que a gente conta para a gente mesmo, das narrativas que nós colocamos para nós mesmos. Então, assim, eu quis aproveitar esse poder que as palavras têm, justamente para que a gente pudesse fazer uso delas, né? Fazer o melhor uso das palavras. E aí eu falo sobre vários elementos em relação a isso, mas também auxilio, né, para que a gente entenda melhor durante o livro aqui, a gente entenda melhor o que é, por exemplo, uma palavra, né? O que é um grafema, o que é um fonema, qual a função da frase, qual a função de um parágrafo, de um capítulo, dos conectores. Então, são elementos que nos ajudam, ferramentas que nos ajudam a utilizar melhor as palavras. Então, a partir do momento que a gente, claro, muitas vezes provavelmente a gente já viu isso na escola, né, em anos anteriores, mas se eu perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas não conseguem mais lembrar o que são esses elementos e por que eles são importantes. Então, eu quis, assim, trazer esse retorno, essa lembrança, né, para que a gente não esqueça que as palavras são extremamente poderosas. E aí eu entro nesse capítulo 3, justamente no questão do vocabulário também, eu entro justamente na terceira área das artes liberais, do trivium, que é a retórica. Então, a retórica é extremamente importante na Grécia Antiga, e hoje em dia, quem consegue, de uma forma objetiva, utilizar a retórica na sua vida, tem uma vantagem. Não é à toa que está cheio de curso de oratória, curso de falar melhor, você convencer as pessoas através daquilo que você tem para dizer. A arte da persuasão, extremamente importante, você saber de que maneira você consegue persuadir uma pessoa, seja num texto escrito, seja na fala. Então, isso é extremamente importante. E eu falo um pouquinho justamente sobre essa questão da retórica, né, porque ficou muito claro para mim ao longo da escrita do livro quanto era importante colocar as palavras certas nos lugares certos, numa construção correta, para trazer o leitor para ele seguir, né, aquilo que eu queria justamente dizer. E eu percebo, por exemplo, quando eu edito um livro de alguém, quando faço uma leitura crítica de alguém que escreveu alguma coisa, o quanto é possível
a gente, às vezes, alterar uma pequena alteração numa ordem, no formato daquela escrita, na estrutura daquela escrita, o quanto a gente altera e o quanto a gente leva mais ou menos informação, persuade mais ou menos conforme aquilo que você está escrevendo. E uma outra questão do capítulo 3 é que, em algum momento, eu digo o seguinte: olha, gente, as palavras são poderosas, as palavras são importantes, são uma grande ferramenta, mas as palavras não dão conta de tudo. Então, vai ter certos momentos que as palavras simplesmente não dão conta, né? Como é que você faz, então, quando você já, utilizando palavras, e por melhores que elas sejam, por melhor persuasão que você consiga construir, como é que você faz? Aí, você tem as ferramentas das figuras de linguagem, e dentre elas, eu destaco a metáfora. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue dizer com as palavras puras e simples, mas a gente consegue utilizar metáforas. Então, se você volta lá para o texto bíblico, por exemplo, Jesus falava em parábolas, né? Falava em metáforas. A gente pega muitos textos clássicos que usavam metáforas. Hoje em dia a gente usa metáfora de diversas formas. E aqui tem uma frase do Orson Scott Card, que diz o seguinte: metáforas têm uma forma de guardar a maioria das verdades dos menores espaços. Então, você não precisa escrever uma quantidade gigantesca de texto para dizer alguma coisa. Às vezes, uma frase, uma palavra, uma construção, ela vai dizer muito mais, né, através da metáfora. Então, as figuras de linguagem também são extremamente importantes. Daí eu comento sobre metonímia, sobre alegoria, que também são importantes, né? E falo também um pouco sobre a psicologia das palavras. Não sou psicólogo, mas nesse livro, meu amigo Mauro, que é psicanalista e psicólogo, né, nas questões de psicologia, eu tive a ajuda dele, então, em algumas questões, eu tive a participação dele justamente para me orientar em coisas que não são da minha área, mas que eu queria abordar, principalmente uma pincelada sobre a questão psicológica, né, que eu acho extremamente importante. Falo também sobre a introdução à poética do Aristóteles, né, porque isso vai ser importante para a gente, na sequência. Como eu falei, esses 3 capítulos são introdutórios, digamos assim, mas a partir do capítulo 4, agora, a sequência, o desenvolvimento, né, começa a ficar diferente, porque agora no capítulo 4, a gente entra o capítulo 4, as palavras convocam a decisão. Existe uma decisão a ser tomada aqui a partir do 4, que é a decisão de você utilizar essas palavras por meio da escrita. Então, a escrita é uma decisão, né? Ninguém é forçado a escrever, ninguém é forçado a utilizar as palavras, mas você pode ter um despertamento do escritor a partir de tudo isso que a gente viu e a partir do que vem pela frente. Tem uma frase do Hamza Yusuf que eu coloquei aqui: nunca diminua o poder das palavras. Palavras movem corações e corações movem membros. Tá? Então, são as palavras que vão mover tudo que estão à nossa disposição, à nossa vista e tudo mais. Então, assim, no capítulo 4, justamente essa ideia de falar da escrita, né? de dizer que existe essa possibilidade. E eu falo, então, sobre a essência da escrita, o que aconteceu comigo, né? da minha experiência como escritor. Também uso um mito, né, para falar sobre isso. Falo sobre a concepção das ideias, onde essas ideias são concebidas, de que maneira, né, a gente percebe, de onde vêm as ideias para você escrever, né? O que é necessário para que você escreva. Então, aqui existe um despertar do escritor. Vou pegar aqui a frase. Isso. Existe um despertar do escritor. E a partir desse despertar, né, como eu falei, você vai tomar essa decisão. Né? Você que vai decidir que caminho você quer tomar. Eu, por exemplo, na minha experiência com autores, sempre as pessoas chegam para mim assim, em estado de êxtase, muitas vezes, e falam assim: olha, decidi ser escritor. Né? Não sei o que aconteceu. Teve uma mulher uma vez que eu fiz o livro dela, fiz uma mentoria com ela, e ela falou: olha, eu estava tão angustiada que eu fui entrar no carro
fechei a porta e falei, vou escrever um livro. Nunca tinha pensado em escrever, sabe? Então, a maneira como as motivações e a maneira como essa decisão acontece, muitas vezes é uma coisa, sabe, fora do normal, a gente não consegue prever. Mas eu sei que em algum momento a pessoa diz, eu vou escrever um livro, eu vou ser escritor, eu quero continuar escrevendo e assim por diante. Então, a partir desse momento, muita coisa muda, muita coisa muda. E isso aconteceu comigo também, né? Então, eu já comentei com vocês, né? Fazia livro para os outros, e falei, não, mas eu também quero fazer os meus, eu também quero escrever e quero poder dizer às pessoas, né? O que eu tenho para dizer para elas. Eu tenho isso, tenho aquilo. Então, a decisão da escrita é pessoal. E aí, outra coisa que é importante é quando é que a gente escreve. Então, eu sempre acredito que existe um momento que nos chama. Né? Como eu falei no começo, às vezes a gente parece estar grávido de um assunto, tem tanto aquele assunto na cabeça, puxa, eu preciso escrever ele, de alguma forma. Ou então, aconteceu alguma coisa, né, algum fato na sua vida que mexeu com você, e a escrita vai te trazer esse canal. E não é à toa que o nome do livro é O Alívio das Palavras, né? Porque nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no alívio. Então, assim, o que acontece, então, quando as pessoas decidem escrever? Geralmente, elas estão com medo, elas estão ansiosas, elas têm uma pressa, né? De repente, aquilo que nunca foi pensado. Eu tenho muita experiência atendo muita gente, brasileiros que moram fora do país. Então, aquela coisa de estar fora, de estar longe das pessoas, de estar longe do seu... Oi, estão me ouvindo? Eu tô. Tá, que deu um clique aqui. Aquela coisa de estar longe do país, de repente elas falam, puxa, eu podia escrever sobre isso. E assim, viram outra cultura, viram outra forma de viver, né? Aprenderam coisas, e aquilo se torna importante. Então, narrar aquilo, ou muita gente chega para mim e fala, olha, eu tenho uma história para contar, eu passei muito, muito problema na vida. E acho que falhou um pouquinho. Ele fecha o microfone sozinho, não sei por quê. Deve ser a internet, né? Deve ser. Deve ser. Mas eu Mas vou pode... monitorando aqui, pode deixar. Isso, Então, perfeito. assim, existe essa necessidade, a pessoa tem essa necessidade de falar. E isso não tem como saber, né? Então, cada pessoa vai ter que tomar essa decisão da escrita. E, assim, de forma bem objetiva, o que você pode escrever? Na verdade, você pode escrever, vou te dar vou dar aqui um spoiler, tá? Você pode escrever tudo o que você quiser, qualquer coisa. Você pode escrever uma ficção, você pode escrever uma não ficção. A ficção, você vai contar histórias. A não ficção, você vai transformar vidas. Você vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ajudar a desenvolver pessoalmente as pessoas. Você vai educar, vai gerar renda, vai desenvolver o negócio. A ficção você pode levar entretenimento, você pode levar diversão, etc. Você pode também instruir, você pode encantar as pessoas. Assim, não tem limite para a sua escrita. Mas o que eu sempre digo, você tem que aprender. Tem o pilar não, tem o tripé da escrita, tá? Que eu criei esse método. Você tem que ter a leitura, você tem que ser um leitor, você tem que ter o aprendizado, você tem que aprender técnicas, você tem que aprender novas formas de se comunicar, e você tem que ter a prática, porque não adianta você só aprender e não praticar. Então, é aquela coisa, feito é melhor do que perfeito. Então, sempre comece a fazer de qualquer maneira. É isso que é extremamente importante. Que mais? E aí você toma uma decisão pelas palavras, né? A gente decide pela escrita, a gente vai decidir pelas palavras, cuidar bem das palavras, buscar palavras certas. É como se elas pedissem para estar naquele lugar certo. Então, assim, o escritor Thomas Mann, por exemplo, escreveu Montanha Mágica, livros gigantescos. Ele escrevia uma página por dia. Era aquela página que ele escrevia e ele não sossegava enquanto aquela página estivesse perfeita, com as palavras certas nos lugares certos. Então, não é Ô, qualquer palavra, Sandro, não é qualquer coisa que você joga.
Ô, Sandro, Oi? e fazendo uma analogia para a nossa vida, acho que deve funcionar da mesma forma, né? Como construir a nossa narrativa pessoal, com as nossas decisões, né? Eu acho que isso Exatamente. é interessante, né? É, exatamente. Inclusive no capítulo, esse vai ser no 5, né? Eu vou falar justamente sobre isso. Acho que a gente já pode ir lá para o 5. Uhum, Exatamente, é o que eu vou abordar no 5, que é o protagonismo, né? Você lembrou muito bem. Por quê? Porque como é que você leva a sua vida se você não é dono dela, dono entre aspas, né? Então você tem que ter um protagonismo. Assim como você cria um personagem e você diz para esse personagem, olha, você que vai conduzir a história. Se nós não tivermos o protagonismo da nossa vida, isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, né? De achar que, né, a gente acha que é egoísmo. Não é egoísmo, não é protagonismo. Protagonismo é você se colocar à frente da sua vida. Você é a pessoa que está guiando a sua vida. Da mesma forma que você vai guiar um personagem numa história. Ele tem outras pessoas em volta, ele vai conviver, mas é ele quem conduz, né? A narrativa é dele, ele está à frente, ele conduz, ele enfrenta os obstáculos. Então, não existe, gente, narrativa sem obstáculo. Não existe história sem problemas. Se você criar uma história que não tem nenhum problema, não vai dar nada, porque esse personagem ele é motivado e nós somos motivados, né? Aqui a gente tem uma analogia, nós somos motivados pelas dificuldades, pelos obstáculos que se apresentam na nossa vida. Então, assim, levar a sua vida e a vida de um personagem junto, né? Você tem que pensar, é como se andasse de uma forma paralela, né? Isso funciona dessa maneira. Então, assim, aqui você colocou no slide 5, né? Qual a história que você tem contado para você mesmo? Então, aqui é uma questão extremamente importante. A gente conta a história, a gente vive a história que a gente conta para nós mesmos. Se você está contando uma história de derrota, você vai ter uma derrota na sua vida, você não vai avançar. E aqui eu uhum. pego vários mitos nesse capítulo. Por exemplo, falo da Ilíada, da Odisseia, né? além do outro mito que eu trato também. Então, assim, o que esses heróis, né, tinham em comum? Né? Como é que eles conduziam essas narrativas? Como é que eles eram tratados? Né? Então, os seus objetivos. Então, a gente pode encontrar ensinamentos. Não é à toa que a psicologia busca na literatura muitos e muitos dos seus ensinamentos, porque os personagens eles nos mostram, né, é como se eles nos mostrassem já de antemão como a gente pode viver na sua vida ou não, né? Como a gente pode ou não pode viver na nossa vida. Então, por isso é importante a gente entender as narrativas e qual é a narrativa que a gente quer para nós mesmos e qual é o protagonismo que nós queremos na nossa vida. Quer complementar alguma coisa aqui, Douglas? Não, eu achei espetacular. Essa parte, acho que é a que mais fortalece, é o capítulo que mais, ou é esse mais algum, é o capítulo que mais fortalece no sentido de dar força para o indivíduo seguir com a própria vida, né? Porque é isso que muda, é, não é? Isso que muda a história de cada um. É tomar as rédeas, é ser Exato. protagonista da própria vida para poder não ser levado pelas circunstâncias, né? Vamos falar assim. Muito bem. É exatamente isso. E aqui tem a frase também, não sei se você colocou aí, também do Einstein, ele diz o seguinte: chega um momento em sua vida em que você precisa parar de ler os livros de outras pessoas e escrever seus próprios. Tá? Então, seja escrevendo a história que você vai escrever para as pessoas lerem, ou seja escrevendo a sua própria história. Que história você quer contar para as pessoas, né? Não é qualquer coisa, é um dia após o outro, ou é uma história que realmente vale a pena, entre aspas, ser lida pelas pessoas, né? Então, isso para chegar a essa conclusão aí, olha, eu passei poucas e boas na vida. Então, tem também uma frase do Schopenhauer, filósofo Arthur Schopenhauer, no seu artigo sobre a aparente intenção no destino do indivíduo, ele diz o seguinte, que uma pessoa quando atinge uma certa idade, olha para trás, para a vida que levou,
ela tem a ampla visão de que a vida que passou tem uma ordem, como elementos consistentes criados por um romancista. Eu achei extremamente curioso isso. Então, assim, quando você olha para trás da sua vida, é como se um romancista tivesse escrito essa narrativa, né? E muitas vezes você vai usar, talvez, a tua história, a história de outra pessoa, como base para escrever uma outra história. Quando a gente pega os livros do Dostoiévski, por exemplo, né, aquele ser humano nas questões mais profundas que são abordadas, você olha assim, puxa, é uma pessoa, né? Não é uma pessoa, ele é um personagem criado, mas é tratado, é construído de uma forma tão profunda, né? E essa é a essência da literatura universal, que é aquela que vai tratar das questões mais humanas que nós temos dentro de nós. Então, quando você fizer isso, tenha certeza, você vai, as pessoas que forem ler o que você escreveu, elas vão se identificar, porque faz parte do humano, né? Faz parte do ser humano essas coisas. Então, assim, como você mesmo comentou, no capítulo 5, acho que é o maior capítulo, né? E é justamente onde estão toda essa questão de protagonismo, de contar a sua história, de você aprender a contar histórias também, nem que não seja a sua, né? E eu justamente trato isso, como escrever histórias, falo mais da ficção, falo mais de possibilidades que se pode utilizar, como a poesia, né? Então, são formas de expressão, se não necessariamente você tem que contar uma história em prosa, mas você pode usar a tua expressão em poesia. Você pode escrever um drama, você pode, dentro da prosa, você também tem o conto, você tem o romance, tem a novela literária. Também falo sobre as partes de uma história, o que é necessário ter em uma história, qual é a estrutura narrativa que é necessária ter, né? Então, você precisa, pelo menos, ter um enredo, né? E um personagem. A partir disso, você consegue começar essa história e contar. Então, falo também dos 3 atos, da divisão, que também é de Aristóteles, a estrutura dos personagens, né? O protagonista, antagonista. Falo sobre ponto de vista, verossimilhança, a narrativa. E o que nos faz, que é extremamente importante, nos faz conectar com as histórias. Por que é, minha gente, que as pessoas gostam tanto de histórias? Tá? Eu pretendo, num próximo livro, tratar justamente, ser mais específico na questão das histórias. Hoje em dia, assim, tem uma coisa que me chama muita atenção, né? É a questão das histórias, como a gente é quase que dependente de história. Então, assim, só um exemplo. Comece a contar uma história para alguém e não conte o final. O que acontece? A gente fica extremamente curioso. A gente fica É verdade. incomodado até por não saber a história, né? Então, por que as séries, hoje em dia, né, as séries em streaming estão tão famosas? Porque quando ele sempre vai deixar alguém pendurado no penhasco no final do capítulo. Então, você tem que assistir o seguinte, né? Você não consegue simplesmente não assistir. Então, é isso, né? A história, ela cria conexão com as pessoas. Eu também já fiz um estudo aí sobre storytelling, também né, dentro das histórias, né? O storytelling, então, mais utilizado, tudo é storytelling, mas o termo storytelling tem sido mais utilizado para são propósitos que as histórias podem conseguir. Então, por exemplo, quando você fala de marketing, né, olha o marketing por aí, olha as redes sociais, olha as propagandas por aí, praticamente tudo tem storytelling. Todo mundo está contando uma história, nem que seja uma história de, sei lá, 30 segundos, uma história de um post, uma história de uma palavra, né, de uma foto. Então, assim, é uma arma extremamente poderosa. E se você quer ser um profissional de qualquer área, você tem que aprender a contar histórias. Tá? Essa é de todos os soft skills aí e coisas que tem aí para o futuro, você tem que aprender a contar histórias, porque a história é que vai ser, né, tudo passa, né? Tudo é modismo, mas a história não vai passar, porque ela está aí desde que o ser humano é ser humano, É porque verdade. é a forma de
de você guardar as informações, a forma de você lembrar as coisas é através das histórias. Então, invista, invista em histórias. Neste capítulo, eu também trato sobre os arquétipos, né? Então, aqui foi um texto editado pelo meu amigo Mauro, né, que é psicólogo e psicanalista. Trabalhei o texto com ele, então a gente fala um pouquinho sobre os arquétipos, né, conforme a teoria do Jung, né? E é um capítulo extremamente riquíssimo, né? Acho que você deve estar com o slide aqui. Eu não estou enxergando. Eu sei que tinha um slide aí. Qual dos arquétipos todos? Na minha... Esse? Dos arquétipos, né? Aqui. Isso. Então, assim, os 12 arquétipos de Jung, né? Pode ter mais, pode ter menos, pode ter outros que são... Então, a questão dos arquétipos é extremamente importante também. Você aprender, né, que cada arquétipo depois está interligado com os outros. Você, por exemplo, você pode falar do inocente, do sábio, do explorador, do rebelde, do mago, do herói e assim por diante. E daí, por exemplo, do herói, aí a gente vai para o teu slide lá depois, que vai ter justamente a jornada do herói. Então, assim, esse herói aqui do arquétipo, ele tem uma jornada. Cada um dos arquétipos teria uma jornada, em teoria, tá? Mas eu não abordo todos eles. Então, assim, na jornada do herói, que é justamente extremamente conhecida, foi criada essa jornada no livro Herói de Mil Faces, pelo Joseph Campbell. Então, ele apresenta essa jornada do herói como sendo um estudo que ele fez, né, nos mitos do mundo inteiro. Então, ele conseguiu identificar que os mitos, né, as histórias dos povos, de povos muito diversos, eles têm geralmente têm estes passos, né? Você vai ter um chamado, você vai ter uma recusa, você vai ter uma travessia, tem o ventre da baleia, encontro com a Deus. Então, assim, pode ser resumido, pode ser completo, pode ter uma parte, pode ter uma outra, mas a jornada do herói é isso aqui, né? Ela sempre vai, as histórias vão estar sempre mais ou menos dentro deste mundo. Então, se você olha, por exemplo, os filmes de Hollywood, eles estão contando a mesma história há décadas, utilizando essa estrutura. Então, você pega lá uma saga do Senhor dos Anéis, por exemplo. Tem o Frodo lá na vila dele, né, na vida tranquila. Ele recebe um chamado, ele recusa, porque ele acha que ele não é capaz. Vem um mago, ele dá um anel, né, uma coisa mágica, alguma coisa de poder, ou alguma coisa que vai transformar ele. Isso faz ele ter que aceitar esse chamado. Ele vai, então, começar a sua caminhada, ele vai ter problemas, ele vai ser preso, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, ele vai quase morrer, ou vai morrer e ressuscitar, etc. E aí ele vai passar por todos esses estágios para ter um ápice, né? Eu acho que travou de novo. A gente espera. Oi, tô aqui. Ah, tá aí. Perfeito. Então, falava eu sobre o Frodo, né? Então, assim, ele vai passar os principais obstáculos dele, vai chegar num ponto que ele vai ter que enfrentar o pior obstáculo e ele provavelmente, né, vai sair vitorioso e vai voltar àquela vida dele normal. Só que, né, veja que é um círculo isso. Ele volta à sua vida normal, mas ele volta transformado. Lembra quando eu falei que este livro está estruturado dessa forma? Então, o objetivo é que você leia o livro, você passe por uma transformação e você saia transformado, tá? Então, este livro é uma jornada do herói, tá? Estou dando um spoiler do livro. Mas, assim, para você entender melhor, você precisa ler o livro, porque no livro você vai ter todos os passos para você conseguir fazer isso. Então, assim, como o Douglas falou, esse capítulo 5, ele talvez é o capítulo que mais, né, tem conteúdo, que mais tem coisas para você se aprofundar nas questões aqui do livro, e vai te dar muito, muito, muito material para estudo, para você se aprofundar também, né? Então, assim, as palavras provocam a determinação. Qual que é a determinação?
de você realmente, né, assumir o seu papel como protagonista, de você conduzir a sua história, e se você quiser, você utiliza a escrita também para você se desenvolver, para você, enfim, alcançar aquilo que você tem de objetivo na vida. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tem uma frase aqui do Carl Jung, né, psicanalista. E aí nós chegamos no capítulo 6. As palavras provocam o choque. Tá? Então, assim, como na jornada do herói, vai chegar o momento que você está sendo confrontado com os seus piores medos, com tudo aquilo que você gostaria de fugir, mas você não pode fugir, porque você tem que enfrentar esses monstros, esses demônios, você tem que vencê-los, porque senão você nunca vai sair daquela situação que você se encontrava. É isso que acontece com o herói, né? Que é você com a sua vida como protagonista. Então, assim, toda situação de crise é uma grande oportunidade, nos desafia, nos testa ao limite e nos coloca frente a frente com os monstros. Quais são os seus monstros? Você já parou para pensar? Pode ser capítulo 6. Alô? Daqui a Oi? pouco volta. Aí, estamos ouvindo. Estou aqui. Eu falo no capítulo 6, então, assim, que eu, né, em certo momento da minha vida, eu também achava que eu não podia. Que eu não podia, que eu não sabia, que eu não sabia que direção tomar, né? Aí, um belo dia, eu falei, eu vou criar um canal no YouTube. Isso foi em 2015. E aí, criei um vídeo, né? A partir disso, né, as coisas começaram a mudar, né? Hoje em dia, meu canal, né, é bastante conhecido, né? A partir desse canal, eu consegui construir uma reputação não só na internet, mas também com autores, e é por isso que eu estou aqui, né? A verdade é essa, é por isso que eu estou aqui. Mas tudo Fenomenal, começou com obrigado, um hein? passo, tudo começou com um passo que eu tive que dar com medo, com receio, né? Tendo que enfrentar diversas coisas para passar. Então, assim, eu tive que enfrentar os meus monstros, né? Os meus medos, as minhas limitações. Então, assim, qual é o seu... Acho que falhou, né? Daqui a pouco ele volta. Eu volto, eu sempre volto. É que agora eu estou enxergando quando ele fala. Daí eu já clico aqui, pode ficar tranquilo. Então, assim, sempre identificar aquilo que está segurando você na vida, né? Você nunca pode deixar a tua vida simplesmente estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A vida tem que ter propósitos, então por isso que você tem que sempre fazer uma avaliação em que momento você está. Então, nesse capítulo 6, justamente essa é a grande o grande foco, né? De ver, de levantar quais são os seus medos, né? Tem alguns medos aqui que estão relacionados no slide, por exemplo, tem vários tipos de medo, né? Medo de rejeição, medo de que se você for escrever, medo da escrita não seja tão bom. Eu me acho muito velho. Eu me acho muito novo. Eu sou preguiçoso. Será que alguém vai gostar do que eu escrevo? Sabe? Então, assim, escreva, faça. Tá? Depois você vai ver como é que você vai lidar com isso, mas, de preferência, você tem que fazer as coisas e bancá-las. Olha, eu acredito nisso, então eu vou escrever sobre isso, né? Vou pesquisar, vou fazer o melhor que eu puder e vou apresentar isso que eu tenho para fazer. Porque, senão, se você esperar chegar ao momento certo, o momento certo é hoje. Tá? Não tem momento certo lá na frente. O momento certo é hoje e é agora que você tem que fazer. Passando o capítulo 6, então, nós chegamos finalmente... sim, só para complementar aqui, no 6 ainda falo sobre o que significa escrever um livro, né? Como está esse processo e tudo mais. Então, no 7 é justamente o capítulo que dá nome ao livro. As palavras proporcionam o alívio, né? Então, aqui é onde a gente pode... Finalmente, a gente passou por todo aquele processo, a gente se descobriu, a gente começou a descobrir a questão da escrita, a questão das palavras, a questão das metáforas, a questão
do nosso protagonismo, a gente enfrentou os nossos monstros, a gente passou por isso, por essas dificuldades, obstáculos, e nós, então, quando passamos isso, nós temos o alívio, né? A gente consegue respirar, a gente consegue trabalhar melhor as nossas questões de uma forma mais tranquila, digamos assim, porque o pior já passou. O pior já passou. Então, é a oportunidade que a gente tem de reescrever aquelas coisas que já foram escritas, que talvez não estejam na melhor forma, mas a gente consegue, então, reescrever, melhorar, encontrar novos caminhos, novos desafios, porque você já sabe o que você quer, você já sabe quais são os seus desafios, você só tem que ir ajustando para encontrar sempre a melhor forma de você trabalhar isso. Então, aqui fala de uma palavra, ó, liberdade. A literatura, a escrita, as palavras, elas nos dão liberdade. Você não deve mais nada para ninguém. Você não está pendurado com ninguém. Você é dono daquilo que você quer fazer. Então, cabe a você agora planejar, se desenvolver, você pensar que caminho você quer fazer, você vai escrever, vai reescrever, vai corrigir, vai apresentar para as pessoas sem medo. Você não, sabe, você não tem que ficar preso a medos e coisas que normalmente te fariam temer, né? Então, assim, aqui também eu apresento formas literárias de escrever. Então, você pode sempre melhorar a sua maneira de você escrever. Sempre você pode encontrar como eu falei antes, né, autores. Então, encontra aquela palavra certa, encontra aquela ideia, né, perfeita né, que vai dizer exatamente aquilo que você quer se expressar, para que não fique uma coisa mais ou menos, né? Só para você ter uma ideia, aqui a gente tem muitos serviços. Então, eu faço, por exemplo, serviço de leitura crítica, de preparação de texto, de revisão e tudo mais. Então, assim, quando a gente faz uma leitura crítica, é a oportunidade de pegar esse texto que muitas vezes o autor não mostrou para ninguém, mas ele vai te mostrar e ele vai ter um retorno crítico de um profissional a primeira vez na vida. Então, a primeira vez que alguém vai ler e falar, olha, esse texto precisa mexer nisso, esse texto está faltando aquilo, esse texto está bom, né, mas falta aquilo. Então, assim, esse retorno é importantíssimo, porque a gente não sabe, a gente não consegue dar conta de tudo. Quando escrevi meu livro, chegou um certo momento, a gente tem uma visão horizontal quando a gente escreve o livro, mas precisou, em certo momento, eu pegar a opinião de outros, dizer, olha de cima esse meu livro, vê se se enxerga alguma coisa que está demais, está de menos, ou está destoando e tudo mais. Então, esse olhar é importantíssimo. Então, você tem que aprender a também... a gente não faz nada sozinho, né? Olha nós aqui, sábado à tarde, conversando sobre assuntos importantes para a escrita e para a nossa vida. A gente não faz nada sozinho. Então, aprender também a confiar nos outros, a não pensar que o outro vai roubar a tua ideia, né? Não pensar que o outro vai se aproveitar do que você está mostrando e tudo mais. Então, também, como é importante você ter motivação, você ter perseverança, você ter hábito. Então, como é que se cria um hábito, né? Você vai desenvolvendo isso até você fazer parte da sua vida. Então, como é que é um hábito de escrita, por exemplo? Um hábito de escrita é que você tem que escrever todos os dias. Como é que você escreve todos os dias? Hoje eu não estou inspirado, hoje eu não estou sem ideia. Não. Um hábito de escrita é você sentar naquele horário que você programou para escrever, senta e escreve. Tá? Saia o que sair. Se não tiver nenhuma ideia melhor, nova, você vai pelo menos reescrever aquilo que você já reescreveu. Ou vai fazer anotações, alguma coisa você vai fazer. E você vai ver. Quando você adquire um hábito de escrita, a escrita vem, ela brota, você às vezes não consegue dar conta de tanta coisa que você tem para escrever, de tanta ideia que você tem. Então, muitas vezes, você está escrevendo um livro, já vem ideia para mais 2. Então, você tem que anotar as ideias lá, deixá-las paradinhas até você terminar um. Se você não terminar também, começar com... Esse é um outro problema que você tem que superar, que é o de não procrastinar. Então, eu tenho autores que estão há 5 anos me falando, Sandro, eu vou finalizar o meu livro, eu vou começar a escrever. Eu já chego para eles e falo, olha, você não vai fazer.
Enquanto você não parar de falar isso, você não vai. E para mim, livro feito é livro escrito. Não existe livro na mente, não existe livro nas ideias. Tá? O livro só está feito quando está escrito. Então, tem que sentar e fazer, não pode só enrolar. Tem uma frase aqui da Maya Angelou, que você colocou aqui, não sei se está projetado. Ela diz o seguinte: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Isso aqui está totalmente ligado àquilo que você vai passar para as pessoas. Então, como é que você vai fazer as pessoas se sentirem em relação à sua escrita? Então, também nesse capítulo eu falo muito sobre a questão do livro em si, tá? O que é um livro, por que o seu livro é importante. Falo sobre a catarse, né? Como é que essa catarse, o que significa, né? Você escrever dentro de um fluxo criativo, né? Como é que isso pode fazer e assim por diante. E a possibilidade da escrita que cada pessoa tem. Então, se você não achou a sua possibilidade da escrita, talvez você não esteja procurando no lugar certo, né? Então, você pode sim, a escrita não é para mim, será que não é? Será que não é? Você já parou para pensar? Porque, assim, escrita, gente, não quer dizer que você tenha que escrever um romance de 300 páginas no primeiro momento. Tem gente que escreve frases soltas, ideias, joga ideia lá. Tem gente que conta pequenas histórias, coisa da infância, que eu acho que vai ser importante registrar, né? Então, por isso é importante aprender a contar histórias. Então, assim, não é necessário escrever uma coisa gigantesca, você pode escrever coisas menores, né? E retrabalhar esse material até você ter um material publicável, e assim por diante. E o nosso último capítulo, então são 8 capítulos, é que as palavras proporcionam a harmonia. Tá? Então, se no começo nós tínhamos o caos, agora nós temos a harmonia. Henry Skolimowski, filósofo, diz o seguinte: os livros são escritos por pessoas reais, mas temos frequentemente a impressão de que são escritos por mentes sem corpo, né? Porque muitas vezes a coisa parece tão maravilhosa que parece que não tem uma pessoa por trás. Ok, deixa eu ver aqui. Palavras proporcionam a harmonia. Então, como eu falei, no começo era o caos, então nós queremos chegar à harmonia, né? Não somente o alívio, mas também que a gente possa atingir um nível que a gente está tranquilo, está seguro daquilo que a gente daquilo que a gente faz. Então, assim, tem um subcapítulo aqui que eu digo o seguinte: a escrita é a diferença entre existir e ser. Então, a partir do momento que você escreve, que você coloca suas ideias no papel, que você é uma pessoa com opinião, que registra isso, você deixa de existir somente e passa a ser. Você é alguém. Você é o Douglas, você é o Mozart, você é o... O nome das pessoas aqui eu não tenho. Sabe? Você você passa a existir, mais do que existir, você passa a ser. Você é uma pessoa, né, com nome, sobrenome, que as pessoas vão ver. Como eu falei antes, quando você publica um livro, escreve, publica, você deixa de ser somente fulano. Você é o fulano escritor. Você deixa de ser visto de uma maneira. Você é visto como fulano escritor. Porque, na verdade, não existe ex-autor, né? Ninguém diz, ele é um ex-autor de alguma... Não, né? Escreveu, está escrito. A nossa vida é efêmera. Nós vamos, né? Não sei quanto tempo a gente está fora. Mas aquilo que a gente escreveu, se a gente escreveu algo que é duradouro, algo que realmente é importante para as pessoas, aquilo que a gente escreveu vai ficar, né? É um legado que a gente deixa para as outras pessoas. Então, por isso é que a gente passa a ser, né? E a escrita, ela tem uma transcendência, né? Ela é uma coisa que transcende, né? Não é uma coisa somente desse momento aqui. Ela realmente nos faz, né, passar para um outro estágio, uma outra coisa, porque a gente impacta as pessoas, né? A gente não é mais uma forma de vida que está ali somente, mas a gente tem o nosso impacto nas pessoas.
Por isso, tudo aquilo lá que eu fiz questão de colocar nos primeiros capítulos, né, de como você vê as coisas, de como você pensa a gramática, como você pensa a lógica, como você pensa a retórica, como é importante saber se posicionar da forma correta para que você, no final das contas, impacte as pessoas com o teu conteúdo. E que não seja um conteúdo à toa. Eu, sinceramente, eu vejo muito conteúdo à toa por aí. Tem muita gente que quer publicar e aí você tem que respirar fundo, porque o conteúdo é muito cru, muito pouco trabalhado. Tem gente, acredite, tem gente que escreveu num dia, no outro me procura para publicar. Não olhou, não deu uma reescrita, não fez nenhuma revisão pessoal, não olhou nada, não deixou aquele texto amadurecer, porque é importante também, né? Tem dias que eu escrevo, por exemplo, uma coisa e falo, nossa, isso é uma coisa maravilhosa, é fantástico o que eu escrevi. Quando eu vou ler no outro dia, eu falei, nossa, acho que não era tão maravilhoso assim, né? A coisa não era não boa assim, né? Então, deixe esse texto, eu sempre falo, tem que deixar as palavras decantarem. O que é o decantar, né? Você toma água, você espera os elementos sólidos ir para o fundo. Então, deixe esse texto decantar, deixa ele adquirir a forma real, né? E não ficar mexido ali simplesmente no oba-oba e a gente achar que está maravilhoso, mas deixa ele atingir a forma real para você ver se realmente vale a pena. Daí, em cima daquilo, você vai retrabalhar. E você vai mostrar para um editor, para uma pessoa que vai te ajudar, alguma coisa assim, depois que você tiver, falar, é isso que eu quero passar, é isso que eu quero comunicar, isso que eu tenho a dizer. Não é qualquer pessoa, não é qualquer palavra, não são quaisquer frases. E aí tem a questão que eu trato também no livro, que é a questão da publicação. O que é publicação? Publicação é o que vem a público. Então, se você escreveu alguma coisa e você vai publicar, eu sempre digo, é como se você estivesse nu em praça pública. Sabe? Não é fácil, gente. Não sei se alguém daqui já publicou algum livro, mas quando você vai na noite de autógrafo, você começa a autografar e as pessoas... Alô? Opa! Ah, E as pessoas sabem o que está escrito no livro, e você sabe o que está escrito no livro, você fica, nossa, as pessoas leram isso, ou estão lendo isso, né? Se dá né? Então, você se sente nu, né? Ele se sente nu, a pessoa sabe o que você pensou, né? Elas têm acesso à tua mente, àquilo que você criou, a tudo mais. Então, trazer a público isso, muitas vezes precisa se preparar. Eu tenho autores que eu já trabalhei, tem um autor do trabalho que eu faço, né? De publicação. A gente tem um canal, a gente faz lançamento, então eu convido você a assistir o canal Café do Escritor no YouTube. Daqui a alguns dias vai ter lançamento de livros, né? Livros que a gente fez. Então, assim, eu estou com um autor agora, ele é tão tímido, ele falou, eu não vou conseguir falar nada, né? Então, eu vou gravar alguma coisa para eu mostrar uma gravação, porque eu não vou conseguir falar nada. Então, assim, é muito mais difícil, né? Ele é ótimo escritor, o texto dele é maravilhoso, mas não consegue, né, encarar o público, não consegue se mostrar. Então, é uma questão, né, que tem que ser trabalhada, porque justamente quando você vem a público, você vai se mostrar da forma que você é. E o que significa, né, ser um autor publicado? Eu já comentei um pouco, né, que a gente se transforma, a gente passa para um outro patamar, mas mais que isso, você passa a participar de um grupo seleto. Tudo bem, tem muito autor por aí, mas se você for olhar no percentual, talvez 1%, eu sei que nos Estados Unidos é 1% da população dos Estados Unidos que é autor. Tá? Estados Unidos, não estou falando resto do mundo. Aqui no Brasil eu nem tenho dados. Então, assim, você faz parte de uma minoria que decide criar conteúdo, trabalhar esse conteúdo e publicar esse conteúdo. Né? Então, aí você adentra a uma carreira literária, né? Porque você não tem carreira literária, você só tem um livro. Né? Eu ainda estou no 1, mas tem vários vindo aqui. Então, o ideal é que você não seja autor de um livro só, porque você cria uma carreira a partir da continuidade dessa
continuação, né, daquilo que você tem para dizer. Não importa se você uma hora lança um romance, outra hora você lança um livro de não ficção, assim por diante. O importante é você ter continuidade, que as pessoas que te conhecem, elas vão te acompanhar. Então, assim, ainda para finalizar, né, a parte de publicação, você pode publicar o seu livro de forma tradicional, né, tentar uma editora tradicional, o que é bem difícil, né, estou bem sincero em falar, ou então tentar a publicação independente. Se você quiser, tiver alguma coisa para publicar, você já fala com a gente também. Os contatos vão ficar aí. Então, assim, finalizando, né, deixei aqui para o último. É importante, finalizando, é importante você prestar atenção na narrativa que você está criando, né, e como você pode encantar as pessoas com isso. De que forma você vai... eu gosto de contar histórias ao vivo, né? Não preciso escrever, não tem problema, né? Mas você pode encantar as pessoas contando histórias, você pode encantar as pessoas dando uma palestra, você pode encantar as pessoas escrevendo um livro de história infantil, você pode escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, você pode escrever um livro sobre algo que você conheça, né? Então, assim, as palavras vão te proporcionar isso. Então, por isso que ficou tão forte essa questão do alívio das palavras. E sem palavras, a gente não chega a lugar algum. A gente não consegue construir a nossa narrativa, a gente não consegue chegar longe como a gente gostaria, como é possível chegar longe. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Invistam nas palavras, invistam naquilo que vocês querem, no sonho de vocês. Não deixem esse sonho morrer, né? Porque vale muito a pena. Tá? Eu vejo por mim mesmo, vejo pelas pessoas com quem eu acompanho, vale muito a pena você seguir aquilo que você quer seguir para a sua vida. Então, não deixe para depois. A hora é agora. Legal, Sandro. Nossa, muito legal a sua apresentação do seu livro, né? E assim, é algo que a gente tinha que trazer para o grupo também, porque assim, tudo parte da palavra, né? Se você vai mudar a sua vida, como você vai contar a sua história. E no caso do final aí que você contou, que ser escritor é como se fosse ser um pouco de Deus, né? Além de fazer parte começar a fazer parte de um grupo seleto. O que eu marquei aqui que eu achei interessante é que quando você começa a ser escritor, você ganha você trabalha algumas qualidades, né? A disciplina, a perseverança, o retrabalho, o cuidado, né? E também você começa, dependendo da onde você segue na linha aí, você deixa uma marca no mundo, né? Então, eu achei muito condizente com o grupo, o seu livro. Apesar dele ser um livro para alguém querer ser escritor, ele traz essa parte importante, né? Não só como as palavras constroem, mas como as palavras, como o próprio livro do seu livro fala, como as palavras podem você se comunicando, né, por palavras ou escrevendo, dizendo ou escrevendo, como você pode se aliviar, como é algo terapêutico também, né? Então, eu super recomendo também o livro do Sandro. O Sandro deixou o link dele para quem quiser comprar. E eu vou deixar... Oi? Está lá no grupo, né? Está lá no grupo já, né? Eu vou passar para o grupo 2, para o grupo 3 também, vai que alguém tenha interesse lá. E, assim, fenomenal a sua apresentação do seu livro. Além do livro ser maravilhoso, eu agradeço pela palestra, pelo tempo que você teve aqui com a gente, viu? E queria agradecer muito e que você tenha... paciência com os problemas técnicos. Oi? Eu que agradeço a paciência de você com meus problemas técnicos aqui com a internet. Ah, sim, mas é normal. Aqui eu tive no começo também, eu super entendo. E então que você consiga muitas vendas, e se você puder tirar dúvida de alguém, se alguém tiver algum comentário a respeito do livro. O Mozart, eu sei que comprou o livro, já leu, né? E se ele quiser falar a respeito do que ele achou do livro também, ainda está aqui com a gente? Tô aqui. Legal, Mozart. Você quer falar alguma coisa sobre o livro do Sandro? Claro, claro. Nossa, esse livro que
que o Sandro escreveu, eu li ele ano passado e eu li numa tarde. Na outra tarde eu precisei ler de novo para ter certeza que eu não tinha deixado nada para trás. Muita informação, muita coisa super útil. É uma é um glossário, né? Você falou, tem uma coisa que você falou aí, Douglas, que eu não concordo não. Você falou assim, Qual? esse livro é um livro para quem quer ser escritor, né? A gente pode tirar alguma coisinha daí, mas é um livro para escritor. Eu acho que não. Eu Não, acho que uma pessoa que nunca pensou em ser escritora, depois que ela lê o livro, ela começa a repensar, entendeu? Porque entendi. todo mundo tem alguma coisa para contar e o livro mostra isso para gente, né? Uhum. O que da minha vida pode ser útil, né? O que do que eu sei, do meu trabalho, dos meus aprendizados, da minha experiência, como eu posso contar isso? O livro te ensina a contar isso. Das linhas narrativas, né? Foram três que são óbvias e tem uma quarta linha aí que eu acho que é muito interessante também, que é na hora que você está lendo, você está construindo a sua junto. Das três linhas que estão lá, você vai refletindo, pô, se fosse a minha vida, era isso que ia estar aqui nessa parte agora. E aí, quando você termina de ler o livro, você montou toda a linha narrativa da sua própria jornada também, né? E isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em outro tipo de livro, em outro livro, né? Foi a primeira vez que eu vi, achei muito inovador. Então é um livro que está na minha cabeceira, tá mesmo na minha Legal. cabeceira. Vira e mexe, eu tô consultando, eu tô relendo alguma parte para lembrar de alguma coisa. Às vezes eu tô com uma dúvida e aí eu vou lá e abro, já sei onde está. E aí, claro, o livro ele não aprofunda nos assuntos, mas ele está ali com tudo que é importante para você ter uma noção. Aí, a partir dali, você pode se aprofundar em outras referências. Exatamente. Mas ali ele Eu também eu não sumariza conhecia, tudo, né, de importante. desculpa, eu não conhecia aquela parte dos arquétipos muito bem, né? Que é Jung, que é assim, é psicologia pura, mas é uma coisa bem avançada, né? Então, assim, os arquétipos são estruturas montadas já, né? Que você utiliza, é, conforme você se identifica, você pode usar o do herói, mas você pode usar você pode se identificar com qualquer outro lá que o Sandro colocou dos doze arquétipos do Jung. E aí você consegue, a partir disso, dessa identificação, você consegue ver o que é seu papel no mundo. Isso que eu achei interessante também, a questão do propósito. Você consegue se identificar e perceber é, qual que é o seu perfil. E aí traçar, de certa forma, uma história para você. Eu achei bastante interessante Maravilha. isso aí. Não é? Muito, muito. Legal. Obrigado, Moza. E Obrigado pela, pela leitura e Eu que pelo agradeço. testemunho aí. foi espetacular. Alguém mais leu o livro? Ô Douglas, Oi, pode falar, bem, Walter. sou o Walter. Eu não li o livro, mas eu queria fazer um comentário aí do livro do Sandro, quando ele fala que nós nos tornamos deuses, como Deus e tudo. E eu não sei se em algum dia eu serei algum escritor, mas a palavra sempre me encantou. Eu acho que eu faço muito uso da verborragia e eu sempre acreditei. Eu não sei, você fez algumas citações bíblicas, tudo, mas é só fazer um paralelo aí, essa questão de você falar de Deus. Se afinal de contas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, eu acho que a grande beleza da arte e da beleza de escrever é a capacidade de nós criarmos mundos, não é? O escritor, eu acho que ele faz isso. Ele cria mundos paralelos, tanto para resolver a vida da gente, mas eu acho que essa grande beleza da palavra, da escrita, essa capacidade da gente, e a partir desses mundos, e dar vazão ou descarregar as nossas frustrações, as nossas esperanças, seja lá o que for. Mas eu gostei muito dessa sua palavra e, e isso que o Moser falou também, de pegar o seu livro e ter ele como um livro de cabeceira para a partir daí você desenvolver esses temas que você propõe, é muito interessante. Então,
Gostei muito também, só queria deixar gostei muito aí das suas propostas. Legal, Walter. Eu acho que Obrigado, assim, Walter. aí, Obrigado. eu acho que é interessante o que o Walter falou, porque assim, às vezes a gente é muito verborrágico mesmo, né? A gente costuma falar muito, e quando você começa a escrever, pelo menos assim aconteceu comigo, você pode até exercer um pouco de fluxo de consciência com as suas ideias ali não muito elaboradas, broncas, né? E com o tempo você vai retrabalhando aquilo de modo que saia mais conciso, que saia mais, não só mais conciso, mas como claro para quem você quer comunicar. Você começa a analisar o seu próprio escrito e desenvolver numa outra leitura. Então, acho que por isso que é importante a escrita, porque você consegue materializar o que você tem em mente, né? E aí você tem os próximos passos, aí você só se desenvolve. Por isso que o escritor eu acho que acho que escrever é uma atividade muito boa para se desenvolver mesmo, né? Tem escritor que faz isso, né? Tem escritor que faz isso. Tem escritor que passa na sua literatura não só a parte pessoal, mas a parte da sua sociedade, como ele quer ver o mundo melhor. Então, acho que aí a peça do escritor como um ser que pode melhorar não só a vida dele, mas como o mundo em si, porque ele pode influenciar outras pessoas, né? Eu acho muito interessante, né? Alguém mais tem alguma Maravilha. coisa? Isso mesmo. Mas Ô, deve existir Sandro, uma motivação também. Deve existir uma motivação também, eu pergunto isso para o Sandro, de escrever sem querer mudar ninguém e sem querer mudar o Ah, mundo sim. também, não é? pode, né? Existe uma escrita, né, Walter, que você escreve como uma vazão do teu ser. Mas, claro, né, se você não quer mostrar para ninguém, vai acabar virando um diário pessoal. Agora, se você escreve, mesmo sendo uma vazão, né, do teu ser, mas você quer mostrar para as pessoas, então sim, você já vai ter que ter alguma preocupação com o teu público, porque o público ele vai responder isso. Então, assim, eu já peguei originais, Walter, de pessoas que falaram assim, olha, eu tenho uma história para contar, eu quero ajudar as pessoas, tá? Só que daí, quando você vai ler o texto, vou fazer uma leitura crítica, o texto é dela para ela. Ela fala assim, em vez de dizer assim, olha, a minha vida aconteceu isso, né? Mas com base nisso, você também pode ter uma ideia, não sei o quê, mudar a sua vida, blá, blá, blá. A pessoa fazer assim, aconteceu isso comigo, porque para mim é importante, porque eu. Eu falei, gente, que escrita mais egoísta. Então, assim, você não inclui o leitor, né? Extremamente egoísta. Então, se você vai fazer uma escrita terapêutica, vai virar e não quer mostrar, ótimo, sem problema nenhum. Ela vai ser importante para você, vai ser um diário pessoal, alguma coisa assim. Agora, se você se propõe a criar algo que vai, né? Você fala, não, eu quero que as pessoas leiam. Então, você já tem que pensar, você tem que pensar no leitor, tem que pensar nele, porque a partir do momento que você publicou, o texto não é mais seu. Esse texto aqui não é mais meu. Não é mais meu. É do Sim. Douglas, é do Mozart, é do Walter que vai ler, é de quem lê. Porque vocês vão dar o destino para ele que vocês querem. Pro Mozart tem um, pro Douglas tem outro, Walter tem outro. Para qualquer um de vocês é diferente. Né? Ele atingiu você de uma outra forma. Então o texto não é mais do Sandro. É a autoria do Sandro, mas o que vocês vão fazer dele, eu não tenho controle absoluto nenhum. Né? Então, é importante ter isso em mente. A partir do momento que você publica, não é mais seu. Né? Mas, se você quer publicar, quer ser lido, você tem que ter em mente que você está escrevendo para alguém. Né? Então, muitas vezes, você tem que mirar, olha, estou escrevendo para uma pessoa assim, mais ou menos assim. Se outros lerem, ótimo, né? Mas o público é importante, saber para quem você está escrevendo. Ô Sandro, Legal, então a Sandro. partir disso aí, o escritor, ele é a pessoa mais generosa do mundo ou a pessoa mais egoísta do mundo? Mais generosa. Você não acredita, Walter, nós temos grupos aqui no Café do Escritor, a gente tem uns 10, 12 grupos, né, Mozart? O Mozart faz parte de alguns aí.
É impressionante, eu não tenho problema nenhum com todos, cada grupo tem umas 200 pessoas, tá? A gente não tem problema com ninguém, porque o povo generoso chega a ser altruísta, né? A pessoa fala assim, olha, gente, cheguei hoje, quero saber, quero ajuda. A pessoa pega um vídeo do Sandro, fala sobre isso, a Cida, né, que é uma menina que ajuda bastante. Então, assim, cada um contribui com o que dá. E é impressionante como é um povo que me faltou a palavra, tá? Generoso, altruísta, e tem mais um. Você se colocar no lugar do outro, né? Qual que é o termo? É empático. Empático, é essa palavra, obrigado. Então, assim, extremamente empático. E eu percebo isso em todos os escritores, né? Olha, raramente tive problemas com autores, né, durante o trabalho. Claro que alguns são mais exigentes, alguns são menos, alguns têm detalhes, mais detalhista, né? Esse é o mais difícil, às vezes, de contentar em tudo. Mas, no geral, são pessoas extremamente empáticas. Por quê? Porque ele está escrevendo para alguém e ele quer que o texto dele, né, seja o melhor para aquela pessoa. Seja uma história, seja um romance, seja um conto, seja um livro que vai ajudar a arrumar a casa, sei lá, né, de autoajuda, alguma coisa assim, um livro espiritual, né? Mas ele quer que aquilo seja o melhor para o seu público. Por isso, assim, eu diria, a escrita transforma a gente nesse sentido também. A gente fica mais altruísta, a gente fica mais empático. Existe um certo mito, Por não, favor, Sandro? Por exemplo, existe um certo mito, por exemplo, artista a gente acha que é meio louco, né? E o escritor, o escritor em si, a gente acha que ele é meio egoísta. Por quê? Porque ele geralmente escreve coisas da alma dele, né? Ele põe para fora. Então a gente tem essa percepção, mas não, eu acho que é isso que você falou. Claro, a pessoa põe põe no papel, às vezes sob efeito terapêutico, né? Porém, se ele quer fazer diferença no mundo, de alguma forma, ele tem que encantar o leitor, Exatamente. né? Encantamento é a palavra. Não é? E, Então, sim, então, pode acredito que tem continuar. um certo mito, né? Existe um certo mito aí, mas é pela percepção que a gente tem de alguns escritores. Talvez, por exemplo, Bukowski, sei lá, alguns escritores, mas não são todos. Porque se você ver a Clarice Lispector, por exemplo, ela põe o que ela sente, porém, quem a lê, né, consegue se identificar muito. Então, não é algo egoísta. Acho que ela escreve e as pessoas se identificam com ela. E, quer dizer, é algo que as pessoas se simpatizam, né? Então, Exato. não é uma coisa totalmente de um lado só. Oi? Veja que nós estamos em um momento diferente. Então, assim, você pega esses autores mais clássicos, qual era a possibilidade de alguém de nós, né, que eu amava ler tal autor, chegar até esse autor? Era muito difícil. Primeiro que quem tinha o controle da carreira dele era a editora. O autor não mandava mais nada, ele só produzia, né? Ele não, autor de editora tradicional não manda em nada, ele não manda na capa, ele não manda em nada. Então, hoje em dia, quando você tem a possibilidade de você mesmo produzir, trabalhar o seu texto e publicar de uma forma independente, você está na rede social, você tem que estar na rede social, né? Você tem que estar na rede social, você tem que estar interagindo com o público, você tem que mostrar valor para esse público, você tem que mostrar por que é que ele vai comprar o seu livro e não o livro do lado, do cara do lado, porque existem, todo dia chega a mais de 200 títulos ao mercado, todo dia. Então, assim, como é que você separa o joio do trigo ali no meio? Então, você tem que estar na rede social, você tem que interagir com o teu leitor, você tem que mostrar que você tem conteúdo, a pessoa tem que querer consumir aquilo que você faz. Então, por isso, hoje em dia, a relação com o autor é muito mais direta. Mesmo os autores grandes, raramente você vai escrever mandar um direct para um autor grande, ele não vai responder. Provavelmente ele vai te responder, vai te dar um oi, pelo menos. Porque a coisa ficou... Canais são muito mais abertos hoje em dia, né? Diferente daquele autor tradicional que ficava lá no castelo dele, a editora mandava em tudo, ele não tinha acesso a nada. Então, assim, os tempos mudaram, né? Eu acho que Mas, para melhor. Sandro, Ainda bem. isso que você está falando, eu acabei de ler a biografia do Truman Capote,
que eu acho que é o modelo do escritor tradicional, lá na ilha paradisíaca, na praia paradisíaca, escrevendo para os Estados Unidos, tudo. Mas eu pergunto, sobre a motivação de escrever, tem que ser genuína em você querer produzir literatura, da escrita, da fala, das palavras, ou é o recurso para isso que a gente talvez está fazendo mais aqui, como psicanálise, você está aprendendo sobre si mesmo, está descarregando você, suas frustrações, seu conhecimento, seus desejos, tem ser mais ou menos genuíno se eu sou mais um do que o outro? Se eu não quero Para mim, consertar o mundo, se eu quero apenas escrever literatura, ou se é alguém que não sabe, que não tem o domínio da técnica, mas ele tem todas as dores do mundo. Alô? Será que o Sandro tá ouvindo? deu uma travada. Eu peguei Ah, sim. partes que você falou. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Uhum. Eu peguei Eu partes que o perguntei Walter falou, só né? Sobre... o que é mais genuíno, alguém que quer ser apenas um escritor, produzir literatura, porque ele tem sim. o controle, o domínio de contar histórias, da palavra, da narrativa, tudo, ou a pessoa que tem todas as dores do mundo e que está aí, e aí ele está escrevendo, compartilhando todas essas dores, os sonhos, desejos, sei lá, nesse lado não precisa ser só dor, né? Eu sou mais da primeira opção, sabe? Eu acho que o escritor tem que ter a sua, como é que eu vou dizer, a sua decisão, né, seu firme propósito do que ele quer passar para as pessoas. Ele não pode ser uma folha ao vento também que vai conforme a onda. Eu vejo assim muitos escritores escrevendo conforme a moda, né? Modismo. Uhum. Aí você tem aí, nossa, centenas de títulos de hot feminino, né? Só um exemplo, né? Que tem muito, muito, muito. Aí começa uma repetição da repetição, da cópia, da cópia, da Uhum. cópia. Você não sabe mais o que é aquilo, sabe? O que é essa escrita aí que todo mundo só copia o copiado, sabe? Então, assim, eu acho que o escritor tem que ter o firme propósito de ele ser genuíno, dele dizer aquilo que ele tem para dizer, de contar o que ele tem para contar, de uma forma, sabe, o mais original com ele possível. Talvez não seja original em relação ao gênero e tudo mais, mas que ele seja ele mesmo. Porque o autor Legal é isso que único. você falou, Sandro. Legal isso que Porque você se você falou. pegar, por exemplo, vamos supor que eu peça para o Walter e para o Douglas, dê um tema para vocês vão escrever uma história sobre esse tema. Sempre, sempre vai sair diferente. Vocês nunca vão escrever a mesma história. Por mais que eu diga, ó, escreva uma história sobre personagem tal, vocês sempre vão escrever diferente. Nunca vai ter duas histórias iguais. Por quê? Porque a Sim. vivência de vocês é diferente, a visão de mundo é diferente, as experiências são diferentes, as leituras foram diferentes, né? Então, assim, eu acho muito ruim quando as pessoas estão só imitando modismos, ou estão Sim. só reproduzindo o que está sendo feito, né? Então, prefiro a primeira opção, né? Você ter um propósito, você saber o que você quer, nossa, eu fiquei muito feliz com o que vocês falaram sobre o livro, né? De colocar o Mozart no livro de cabeceira, né? Eu nunca imaginei que alguém falaria isso, que o meu livro estaria no livro de cabeceira. Por quê? Porque eu acho, né, que o resultado disso é que eu quis fazer uma coisa que eu acho que o Douglas falou, que nunca, o Mozart falou também, que eu nunca tinha visto ninguém fazer, né? Eu falei, eu vou por esse caminho. Eu nunca vi ninguém fazer. Vamos ver no que vai dar, né? E eu fiquei, gente, eu sou muito chato. Eu sou muito chato com o que eu faço. Então, assim, cheguei no final
do processo, eu falei, gente, eu gostei, até eu gostei. Até eu gostei. Então, assim, eu gostei do resultado. Chegou no final, eu falei, não, é uma coisa que está mais ou menos, vou lançar assim mesmo, porque eu não aguento mais. Não, eu gostei do resultado, né? Tenho coisa para mudar? Sempre vou achar coisa para mudar. Mas era o Sempre. momento, era o timing, era a hora, sabe? Eu precisava disso como ser humano, né? Eu precisava Uhum. disso. Eu preciso estabelecer a base da minha vida e a base está aqui. Pessoal, É, profissional, e- a base está aqui. Né? Em cima disso, eu vou construir muita coisa ainda, espero. Né? Mas a base está exatamente. aí. E você usou sua voz interior, né? Então, eu acho que é isso que você explicou para a gente é muito interessante, porque às vezes tem gente que tem medo de escrever, na vida pessoal é essa também, né? Tem gente que tem medo de viver porque vive apenas a vida estipulada pelos outros, né? Vive no padrão, né? Vive uma vida Uhum. programada pelos pais, sei lá. Essa originalidade é muito importante. Se você for ver, eu estou lendo agora João Guimarães Rosa, né? Eu estou lendo O Grande Sertão Veredas. Você vê que é original, ele não se preocupa, quer dizer, ele se preocupou com um certo, vamos dizer assim, com uma escrita correta, porém, se você lê a obra, você vê que é uma linguagem própria, né? Não é padrão, é uma linguagem que ele Faz formou na sentido vivência para dele. ele. Né? Faz sentido. Faz sentido para ele, Faz exatamente. sentido. E é um grande livro, É. assim como Ulisses, do James Joyce, que é considerado uma das obras universais mais importantes também, né? Então, acho que essa originalidade a gente não pode perder. Tem muita gente muito seguindo padrão, né? O que você falou, é a cópia da cópia da cópia, né? E aí você vê, não faz Não, diferença alguma, né? É horrível, não faz diferença é. alguma na... Você pega, por exemplo, você pega a escrita do José Saramago. Se fosse o editor do José Saramago, eu entraria em colapso, né? Porque a forma que ele escreve, né, quebrando, né, as normas da língua portuguesa, quer dizer, né, em Portugal ainda. Então, assim, É, de uma coragem muito grande. Ele falou: é essa é a minha verdade. escrita, eu quero que seja assim, né? Você bancar ela. Quando você faz uma coisa, tem que bancar isso. Estou bancando esse meu trabalho, né? E é isso. Eu quero que vocês Sim. leiam, não é uma coisa, não pode ser, eu não quero que seja uma coisa hermética, que só eu entenda, né? Daí é melhor eu Isso, escrever e também. nem publicar. É Agora, se verdade. eu, se eu se eu publiquei e eu quero que vocês leiam, mas eu estou bancando, falou, olha, o que eu acredito está aqui, né? E a Uhum. partir disso a gente conversa. Legal, Sandro. Ô, Acho Sandro, que tinha uns já comentários aqui, Douglas. tem, é verdade. Tem dois Tem uns comentários que eu vi comentários, no chat. Você quer comentar algum aqui, deles? se você quiser ler depois. Claro, tem um da Vanusa que é assim, que ela fala assim: o bom da leitura é conversar com Deixa a eu abrir. fala do escritor. Conhecemos sua alma, pensamento, e isso fica por gerações. E a Norma falou que o escritor muitas vezes Exato. revela a sua essência. Uhum. É, isso aí. Você vai ver o que tem na cabeça daquela pessoa quando você lê o livro dela. É, e acho que a palavra que a Norma falou é essa palavra, a essência do escritor, né? Ele passa ali o que ele tem para Uhum. passar, não é algo copiado, é a essência dele, é isso que faz a originalidade, né, Sandro? Exato. Eu acho que é essa palavra, É isso essência. aí. Legal, Sandro. Ó, Sandro, vai dar 2 horas aqui, eu não sei quanto deu de vídeo. Eu agradeço o seu precioso tempo aqui com a gente. Ah, tem mais uma mensagem aqui, será que dá para comentar? Deixa eu ver. Maravilha. Ah, sim. Douglas, Beleza, Norma, oi? obrigado. É, Ô, Sandro, é. então, você tem mais alguma consideração para dar para nós? Bom, eu só queria dizer que o link está nesse grupo ali, se você Perfeito. quiser depois passar para os outros grupos. O link Claro, do claro. livro, você pode comprar o livro, ou vem o livro físico, tá? Frete grátis, e você Olha ganha um só. e-book ainda que eu escrevi sobre como publicar um livro de sucesso, tá? Então você ganha essas 3 coisas aí comprando o livro, ali tem no link, Que tá legal. bom? Ah, esse eu quero E ler também, agradeço, Sandro. né? Como publicar um livro de sucesso. É isso? Você já comprou o livro, eu vou mandar para ele, para você também. Fica Ah, tranquilo. obrigado, Sandro. Obrigado, muito obrigado. Eu sei que tinha mais uma pessoa É, que queria comprar. Depois eu falo com você. tá ótimo, maravilha. Então, Tá assim, gente, bom? muito obrigado. Fiquei muito feliz com esse tempo, né? Peço desculpas pelas questões técnicas aí, mas no final das contas deu tudo certo. Espero ter, né,
O meu objetivo aqui era justamente provocar vocês, né? Na questão da palavra, na questão da escrita, né? Quem sabe surjam novos escritores aí, porque eu acho que vale a pena tentar, vale a pena. Eu sei que o Mozart já está escrevendo, eu sei que o Douglas está escrevendo, então, assim, a coisa está fervilhando aí, e logo, logo a gente vai ter mais autores aí. Então, eu me coloco à disposição, vocês têm meus contatos, se quiserem entrar em contato para tirar dúvidas sobre o livro, sobre publicação, fique à vontade, siga os meus canais, Café do Escritor no YouTube, nas redes sociais, e qualquer dúvida é só me chamar. Muito obrigado a todos. Sandro, muito obrigado, viu? Uma ótima semana, um ótimo final de semana para você e depois começo de semana. Tudo especial. Obrigado, viu, querido? Eu vou despedir de todos agora. Eu agradeço pela presença. E então a gente fica. O link da venda do livro do Sandro está. O link do livro do Sandro está nos grupos. E o nosso próximo encontro vai ser dia 4 de fevereiro. A gente vai falar sobre o livro Caibalion. Então, se vocês quiserem, vocês podem lê-lo, né? Ele é curtinho e a gente já comenta, tá bom, queridos? Obrigado, Walter. Obrigado, Norman. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Vanusa. Obrigado, Mozart. Obrigadão, Andréia. Tchau, tchau.